Em alta aí no seu lugar. Mais uma salva de palmas a Cristo. Podem se assentar. Queridos, não dá vontade de terminar não, né? Ficou aquele gostinho de quero mais, quero mais. Meu Deus, muito bom louvores. Muito bom louvarmos a Deus. Deu vontade de botar um banquinho, parecia que eu estava em casa. E estamos em casa, eu falo no sentido de lugar íntimo, né? Então, muito bom. Fomos certamente levados à adoração nesta manhã. E essa é a função do louvor. Deus habita em meus louvores, amém, igreja? Se é um CEP para Deus, é em meio aos louvores que ali Ele está. Onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Ele estaria, amém? Deus está aqui, Deus habita em meio aos louvores, e Deus fala em nosso meio. Enquanto estamos louvando aqui, queridos, enquanto vocês tomarem a medida dos louvores que forem entoados, todos eles, né? Exaltação bem clara a Cristo, como deve ser o louvor a Deus, sempre o nome de Jesus sendo exaltado, a honra dada a Ele. Quando nós adoramos, quando nós honramos, quando nós glorificamos, queridos, vai decolar um avião aqui. Está decolando. Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus, Deus nos abençoa. Deus vai cuidando da tua casa, do teu trabalho, dos seus filhos, da sua família, do seu casamento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre família, quero falar um pouquinho sobre relacionamento, eu quero falar um pouquinho sobre as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Certamente Deus já está falando, e Deus quer continuar a falar em nosso meio. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levante assim a sua mão. Quero conhecê-lo, reconhecê-lo. Bom, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Que a igreja a receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda. É uma alegria, uma honra tê-la aqui. Um prazer muito grande. Nós temos um livrinho, não temos? Um livrinho de boas-vindas à nossa irmã. Um livrinho, é um presente, um livreto da nossa igreja, uma forma de demonstrar o nosso carinho pela visita da nossa irmã. Esse, na verdade, é dos parabéns, né? Então, todos nós temos que receber parabéns, realmente, por Cristo em nossas vidas. Amém, meus amados? Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Deu um abraço nele, um aperto de mão, uma ombrada, um peteleco na orelha, um chute na canela aí bem devagarzinho nessa manhã. Queridos, eu vou pegar esse avião que vou embarcar, hein? Oh, glória. Meus amados, muito bom estarmos nesta manhã. Som. Acho que é o meu microfone, né, que está fazendo isso. Talvez. Bom. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Antes de eu passar a mensagem desta manhã, eu quero, assim, compartilhar. Quarta-feira passada, os cultos de quarta têm sido cultos, assim, maravilhosos na presença de Deus, mas eu falei algo antes da mensagem que alguns irmãos vieram falar comigo, e eu soube de um testemunho tremendo na igreja, e ao mesmo tempo testemunho é algo muito, é uma bênção testemunhos, amém? Apesar de não ser uma doutrina, apesar de ser uma experiência particular de cada um, isso não quer dizer que o que Deus fez com uma pessoa faça da mesma forma com outra. Testemunha particular, a fé que tu tenhas, tenha para ti mesmo. Existe a fé comum que todos nós temos, mas existem pessoas que têm o dom da fé, por exemplo. Existem a fé particular de cada um. Então, eu entendo que algumas pessoas não queiram compartilhar alguns milagres, apesar de que alguns são assim. Milagre é milagre, né, gente? Milagre é milagre, eu tenho certeza disso. Mas no seu íntimo, olha, quem nunca falou isso, que atira a primeira pedra, eu não tenho nenhum pudor em falar isso, mas assim, quem nunca viu assim, poxa, Deus fez um milagre, mas você olha assim, poxa, mas no natural poderia ocorrer também. Nunca ninguém falou isso? Só eu, gente, tá bom, só eu falei isso. Então só eu pensei assim. Mas tem milagres, vocês estão entendendo o que eu estou falando, estou falando tudo entre aspas, tá vendo? Tem milagres que você fala, Senhor, olha, isso realmente não tem como, isso é sobrenatural, muito acima do natural. Então tem alguns assim que acontecem, e eu falo assim, meu Deus, tem que testemunhar, mas ao mesmo tempo eu sei que algumas situações são muito íntimas, e nós respeitamos, entendemos que nem todos querem compartilhar sua intimidade, nós entendemos tudo isso, e Deus também entende, tenho certeza disso. Mas eu sei que no nosso meio tem pessoas que têm sido abençoadas,
Deus tem feito milagres. E quartas-feiras tem acontecido milagres assim, um atrás do outro. Eu quero assim abrir esse momento. Hoje é um culto especial, um culto com uma liturgia um pouco diferente, em virtude do... Sei que muitas pessoas agora estão viajando, outros, nossos jovens todos, são mais de 100 jovens das nossas igrejas, estão agora no retiro, cultuando a Deus, glória a Deus por isso. Ou seja, mas eu quero abrir esse momento aqui para um testemunho. Quem quer dar um testemunho? Olha, seja o testemunho do qual eu falei sobre ou sobrenatural, milagre é milagre, amém? Se você quiser, nesse momento, nessa hora agora, vem aqui rapidamente, por favor, compartilhar isso. Vem cá, minha irmã, por favor. Amém? E você que tem mais de um testemunho aí, por favor, já vai se movimentando, se preparando para esse momento. Por favor. A paz, igreja. Eu queria falar com a igreja, né? Não sei se as pessoas estavam aqui no dia da apresentação da Ana Markelli, da minha filha, e aí eu informei que ela faz uso de alimentação pela gastro, e desde quando eu peguei ela, né, ela não se alimentava por via oral, e já tinha um comprometimento, por ser adotada. Eu peguei ela no orfanato e ela não se alimentava por via oral, porque ela já tinha um comprometimento desde o nascimento, porque ela nasceu prematura. E aí eu quero dizer à igreja que agora ela já está comendo tudo pela boca. E eu sei que isso é milagre de Deus, porque em 1 ano e 5 meses de vida, ela não comeu pela boca. E aí esse tempo que ela está comigo, que são 3, 4 meses, que vai fazer agora, ela já está se alimentando, comendo tudo, e eu fui parabenizada pela médica, mas isso é favor de Deus, né? Porque a graça veio dele, e eu só queria dizer à igreja, né? Que o milagre aconteceu, né? Aconteceu na nossa vida, tá? Muito obrigada. Amém, glória a Deus. Por favor, Angélica. Bom dia, igreja, novamente. Eu quero contar, algumas pessoas já sabem, porque no domingo, quando aconteceu, eu fui pedindo oração para todo mundo que estava mais próximo no WhatsApp. Domingo à noite, eu tive um acidente em casa e eu derrubei uma caneca grande, relativamente, de água fervendo na minha mão direita. E, irmãos, eu nunca senti tanta dor na minha vida, assim, muita dor mesmo. Derramou na mão inteira, caiu, enfim, na hora meu esposo estava na sala, veio correndo, porque é impossível, eu só conseguia chorar de dor. E eu não conseguia tirar nem um segundo a mão da água, porque era insuportável, assim, dava a impressão que eu ia desmaiar de dor. E aí, no mesmo momento, ele falou, vamos para o hospital, e eu só conseguia chorar e orar. Porque eu falei, meu Deus do céu, essa água desse jeito na minha mão vai ficar horrível, vai sair a pele, vai acontecer de tudo, porque estava muito quente mesmo, irmãos, e muita dor. Minha mão, na hora, inchou demais, ficou parecendo a mão do Mickey, assim, gigante. E só que muito vermelha, e eu sentindo muita dor, e eu fui para o hospital com a mão numa bacia d'água, muita dor, só que assim, quando eu cheguei no hospital, e aí eu fui, né, falar o que tinha acontecido, ninguém acreditava, irmãos, porque minha mão, ela tá do jeito que está hoje aqui. Assim, não tem uma cicatriz, não ficou nem vermelha. Assim, se eu falar que eu queimei minha mão, inclusive na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, que eu comentei com as amigas que eu tinha queimado a mão, ninguém acreditou. Eu falei, é milagre de Deus. Isso aqui é o poder da oração que a gente tem, porque o Senhor Jesus, ele ouve. E, assim, apesar da dor lá no hospital no domingo, as pessoas, assim, a enfermeira vinha, mas onde você queimou? Eu falei, minha mão, chorando de dor, porque ainda continuava a doer, mas assim, sem nenhuma cicatriz, sem nada aparente na mão, para a honra e glória do Senhor Jesus, está aqui normal. Amém, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Mais alguém, gente? Vem cá, Marco. Glória. Bom dia, igreja. Não sei se todos aqui sabem, eu sou advogado e eu fui socorrer meu tio numa questão que ele tinha numa loja, com uma questão de milícia, enfim. E aí ele me ligou, meu primo me ligou e eu fui correndo para lá. E já tinha policial lá e tal, levaram ele para a delegacia e eu fiz, né, acompanhei ele o tempo todo e foi muito complicado, até porque é uma delegacia que já tinha um histórico complicado. E, enfim, de tudo isso, a delegada do local, ela entrou com um processo administrativo na OAB contra mim. E
E aí, enfim, esse processo poderia até me prejudicar bastante em relação a outros projetos que eu tenho. E essa questão foi desenrolando de uma forma assim inacreditável, porque ela entrou com o primeiro, eu consegui de cara mostrar para o relator que aquilo era um absurdo, ele de cara rejeitou. Eu estou tentando falar em termos mais comuns para vocês entenderem, tá? Ele rejeitou de cara esse processo. Ela entrou de novo com uma outra alegação. E aí essa outra alegação ela entrou e isso percorreu bastante tempo. Eu tentei alegar e nada. E o pior é que dentro da própria OAB isso foi muito complicado, porque lá eles na verdade, eles estavam presos ao fato do primeiro processo que já tinha sido julgado e eu tinha sido absolvido de cara. E eles cismavam que era o mesmo fato. E ela estava entrando com outro fato, até porque esse fato já tinha sido julgado. E eles insistiam, e lá eu tentei argumentar, e aí fui ameaçado dentro da própria OAB nesse sentido. E foi assim, no final dessa audiência dentro da OAB, essa delegada e o policial saíram rindo da minha cara, falando, até aqui dentro você está vendo o que está acontecendo. E aí o advogado que estava comigo, né, falou, boa sorte e tal, né, cumprimentou ele, falou, você sim vai precisar de muita sorte. Então foi um processo assim muito complicado. Meu pai comentando isso com um desembargador que ele conhece, o desembargador achou isso um absurdo o que tinha acontecido e falou, não, eu vou ver isso para você porque isso é um absurdo. Como é que pode um negócio desse? E aí, na outra semana, ele falou com meu pai, olha, eu tentei de tudo, mas ali está tudo armado para condenarem seu filho. Tudo armado. Não tem o que ser feito. E olha, não sei se todos aqui conhecem o que é um desembargador. O desembargador tem um poder grande, vamos botar dessa forma. E ele falou, não tem jeito. Seu filho está condenado. E meu pai imediatamente falou para ele, meu filho não vai ser condenado. E ele falou assim, bom, você que sabe. E aí virou, passou. Esse processo passou. E agora, coisa de, acho que um mês e meio, 2 meses atrás, esse processo saiu o resultado e eu fui absolvido. Alguma coisa que ninguém acreditava, nem mesmo o desembargador achava possível ele conseguir fazer alguma coisa. Mas o meu Deus foi fiel comigo e me absolveu. É isso. Glória a Deus, amém? Quem não sabe, o pai do Marcos é pastor, então quando ele contra-argumentou ali o desembargador, era realmente uma palavra de fé, né? E graças a Deus se concretizou como sempre. Mais alguém? Amém. Então, vamos, meus amados, vamos à palavra de Deus, amém? Que Deus tem preparado para as nossas vidas nesta manhã. Então, se prepara aí, que eu tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações, como já falou. Deus é um Deus de milagres, amém? Deus faz milagres. Deus deseja, Deus quer. Deus, a expertise dele são milagres. Então, tenha certeza que Deus quer fazer mais e mais. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, todos no livro de Salmos. São tantos salmos são cânticos, e tem um salmo aqui que Deus falou comigo, e eu quero compartilhar nesta manhã, neste feriado, nesta manhã tão aprazível que Deus separou para cada um de nós. Salmo capítulo 128, Salmo capítulo 128, livro de Salmos, no seu capítulo 128. Vamos ler o capítulo inteiro, que são poucos versículos. E você que achou, por gentileza, coloque-se de pé, em podendo, claro. Salmos, capítulo de número 128, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, Deus, por esta manhã maravilhosa que nos concedes, Deus, e nós te pedimos sobre a palavra que foi lida neste momento. É o primeiro momento onde as tuas escrituras são lidas nesta manhã, e eu te peço, Deus, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Dá vida a esse texto, Deus. Ao encontrar solo fértil em cada coração aqui, essa semente que é perfeita, que é a tua palavra, que germina, Deus, conforme o teu desejar, mas
carece sim de um solo fértil, e o solo são os nossos corações. E eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, prepara os nossos corações para essa semente que é perfeita. É a tua palavra que nos enriquece, Deus, que nos dá vida e vida em abundância. Deus, joga por terra todo cansaço, toda preocupação, tudo aquilo que tenta afligir a nossa alma, todo fugir da nossa mente, entre tantas coisas. Nós levamos a nossa mente cativa a Ti, Deus. Fala conosco, usa-me na ministração da Tua palavra, e que sejamos todos abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, o livro de Salmos é um livro belíssimo, é um livro de cânticos, e muitos teólogos dizem que a Bíblia todo o Antigo Testamento é cantado. Bom, isso é interessante, mas o livro de Salmos, com certeza, ele é um cântico, são louvores em situações difíceis, em situações onde o povo de Israel passou, e o povo cantava, louvava, era uma forma de se expressar com Deus, e ainda é, até os dias de hoje, uma das maneiras mais saudáveis de nos relacionarmos com Deus, é louvando, elogiando, é cantando. É muito bom cantar. Quem não gosta de cantar aqui? Deve ter alguém que não gosta, né? Certamente. Eu gosto de cantar, apesar de que quem está do meu lado não gosta de me ouvir cantando, mas eu canto, né? Nós cantamos. Então, alguns no banheiro, outros andando no carro, escondido, outros no seu íntimo estão cantando. Não importa, mas cantar, assim, está na essência do homem, né? Nós fomos feitos para adorar a Deus, e uma das formas de adorá-lo é cantando. E assim os salmistas andavam e cantavam e louvavam. O Salmo do capítulo 120 ao 134, nós iremos ler o 128, mas do 120 ao 134 são os chamados salmos, talvez na sua Bíblia esteja assim, salmos de romagem, cânticos de romagem. Romagem aí quer dizer de subida, porque o povo, do 120 ao 134, é esse canto de peregrinação. O povo, quando ia à casa de Deus, ele ia cantando, ele ia louvando. Subida, por que romagem quer dizer subida? Porque Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar. Então, todos que iam a Jerusalém, obviamente, estavam subindo a Jerusalém. Então, sempre, eu me lembro quando eu estive em Israel, quando no aeroporto de Tel Aviv, quando ali chegamos, a primeira coisa que o rapaz que dirigia a van fala: vamos subir a Israel. E toda hora a mesma expressão, subindo a Israel, subindo a Israel. Então, porque Israel realmente, Jerusalém, está acima, bem acima do nível do mar. E Israel é tão interessante que, assim como Jerusalém está acima 750 metros, lá no Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. O lugar mais abaixo do nível do mar se chama Mar Morto, região inferior da terra, mais inferior da terra é ali em Israel e no Mar Morto. Ou seja, o contraste, o paradoxo é enorme, né? Lugar mais inferior e 750 metros acima é Jerusalém. Então, toda hora você está ouvindo, subindo, e assim, e o povo ia cantando. Se vocês forem ler, olha, rapidamente, o 120, versículo 1, do 120 ao 134, são textos que nós conhecemos tão bem, porque é bem propício ao nosso andar. Olha o que diz o versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor, Ele me ouve. Quem nunca ouviu esse versículo? Versículo 1 do 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Versículo 1 do 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 1 do 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Versículo 1 do 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Versículo 1 do 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que... E por aí vai, gente, e por aí vai. Quantos louvores você já não cantou? Quantos hinos já não existem baseados nesses salmos? Ou seja, são salmos realmente de romagem, salmos de peregrinação, salmos que o povo fazia. Existiam 3 festas fixas no calendário religioso de Israel. A primeira delas era a Páscoa, que se confundia com a festa dos pães asmos, porque era Páscoa e logo em seguida começava a festa dos pães asmos, logo no início do ano. Depois vinha a festa dos Pentecostes, ou do início da colheita, da cega. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos, que era a festa
do encerramento, da colheita, do encerramento da colheita. Eram 3 festas oficiais que o povo sempre ia a Jerusalém. Então o povo, quando se deslocava de qualquer lugar, subindo a Jerusalém, o povo ia cantando, o povo ia louvando. O povo falava, olha, como disse aqui no versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o povo indo à casa de Deus, louvando, louvando. Então, nossos corações estavam alegres. Interessante, versículo 1, 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era o povo que estava voltando para Jerusalém, depois de Jerusalém ter sido destruído, e o povo sonhando, porque o livro de Salmos foi escrito pós-exílio. Pós-exílio, então, ali muitas dores estão escritas ali. Saudade de Jerusalém. Então, os salmos que você vai ler de um povo realmente estava exilado, fora de casa. Queridos, quantos salmos lindos nós lemos nessa peregrinação. A Bíblia nos ensina que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, amém? Nós somos cidadãos dos céus, nós não somos desta terra. Nós temos uma Jerusalém celestial que nos espera e um dia estaremos lá. Caminhamos para isso, amém? Amém, igreja? Essa é a nossa função aqui na terra, caminharmos de forma peregrina até a terra prometida, até um dia Deus nos chamar, amém? Então, certo eu já preguei sobre isso, que a minha vida de peregrino, a minha vida de forasteiro, você já conheceu algum peregrino e algum forasteiro totalmente estável, totalmente tranquilão, totalmente sombra e água fresca? Eu não conheço. Eu posso falar de peregrino, forasteiro, eu posso falar de refugiados. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela? Vocês estão vendo como estão os refugiados aqui? Você vê em tantos lugares do mundo inteiro, pessoas fugindo, eu posso falar da Síria e tantos outros lugares, ou são peregrinos. O povo árabe é um povo nômade, um povo que não para numa terra fixa, sempre está se deslocando. São tempos difíceis. Então não queiram, e eu sei que essa é uma palavra que assusta a igreja e também não traz muito afaga, muita alma, não, mas não queiram que tudo dê certo nessa terra, porque você é peregrino e forasteiro nesta terra. E enquanto peregrino e forasteiro nesta terra, uma certeza eu tenho, Deus está me guiando. O peregrino parece que não tem muita direção, o nômade parece que não tem muita direção, e às vezes parece que realmente que estamos perdidinhos. Mas Deus está nos conduzindo. Eu sei que em todo tempo Deus me guarda, Deus me livra, Deus me ensina, Deus me poda, Deus está me mostrando algo, me preparando para algo maior, que eu tenho certeza que é um dia eu estar com Ele. Não abrimos mão disso, amém? De um dia estarmos com o Senhor no céu. Se a tua motivação é outra, queridos, ainda dá tempo de ir embora e desistir de tudo. Mas se a nossa motivação é um dia estarmos com o Senhor, e isso viver eternamente ao lado dele, pastor, isso é palavra de derrota. Olha, já ouvi tanta coisa falar que o crente só pensa no céu e desiste da terra. Não, muito pelo contrário. O Salmo você vai ler aqui. Eu não desisto da terra, muito pelo contrário, eu luto pra caramba, porque é do suor do meu rosto que eu vou tirar o sustento aqui. Amém, meus amados? Glória a Deus. É aqui que Deus vai me dar uma carreira, uma vida de sucesso, sim. Mas sem nunca me esquecer que os precalços acontecerão, que as dificuldades existirão, que uma vez eu vou perder, para lá na frente ganhar. Amém, meus amados? Um dia eu preguei aqui sobre felicidade, né? E a felicidade, eu falei que ela é na terra, a felicidade palpável, a felicidade de ter e não ter, e assim a felicidade da alma é baseada, consigo, não consigo, tenho, não tenho, porque se você perde, basta provar uma criança. A criança recebe um presente, ela fica feliz. Tira dela, ela fica triste. Então o ser humano não é muito diferente disso. Então a nossa felicidade é muito efêmera, é muito passageira, é muito baseada na minha alma, no que eu tenho e o que eu não tenho. Isso complica o nosso caminhar com Deus. Mas quando eu tenho ideia do que é uma felicidade plena, que eu estou caminhando para ela, que um dia eu terei plena, que eu sou peregrino nesta terra, que eu tenho momentos difíceis, queridos, eu passo de uma forma mais confiante nesta terra. Amém? Glória a Deus. E assim o povo estava em romagem, em subida a Jerusalém, cantando, indo a festas no templo, porque eles adoravam a Deus, queriam adorar a Deus. E eu fico imaginando quão difícil é subir a Jerusalém, quão sacrificante é estar em Jerusalém para aqueles, por exemplo, que moravam na Galileia. E eram muitos. Inclusive Jesus, por muitas vezes, fez essa caminhada da Galileia até Jerusalém. Galileia, queridos, perto do Mar Morto.
ou seja, região inferior da terra, ou patamar igual. E ali, andando até Jerusalém, não era fácil, não era nada tranquilo, muito pelo contrário, mas o amor, a adoração, o desejo de estar em Jerusalém, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Queridos, quem nunca veio à igreja sem desejo de vir? Quem sempre, eu gosto. Pastor, sempre vou gostando. Quem nunca teve o desejo de não vir? Eu já tive, inúmeros. Mas, olha, saio daqui transformado, renovado. Transformado. Senhor, obrigado porque eu estive lá. Senhor, obrigado porque tu me deste essa oportunidade. Obrigado porque tu falaste comigo. Obrigado porque o dia não foi fácil. A semana não foi tranquila. Eu tive que subir a Jerusalém. Foi muito complicado, mas eu sabia que a alegria era estar na tua casa, era estar contigo, ouvir a tua voz e Deus falaria comigo. Amém? Essa é a nossa alegria, essa é a nossa romagem, essa é a nossa subida. Aí o capítulo 128, versículo 1, começa de fato. Bem-aventurado aquele que teme ao... É uma série de bem-aventuranças. Nós já pregamos sobre várias, mas Salmos também tem uma série de bem-aventuranças. Mas a primeira, feliz, bem-aventurado, aquele que teme ao... Nós tememos a Deus, amém? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Se você tem medo de Deus, você não entendeu ainda. Basta você ter uma relação pai e filho. Se seu filho tem medo de você... Queridos, talvez a sua relação com seu filho não seja mais saudável. Mas seu filho tem respeito, é outra coisa. Amém? Mas obedecer por medo não é obediência. Amém? Mas quando eu obedeço por respeito, por saber que sem ele, assim eu entendo temor a Deus, me imaginar que sem Deus eu não posso fazer nada. Temor a Deus é me imaginar sem ele. Queridos, eu não consigo me imaginar fora da presença de Deus. Então, esse é o temor que eu tenho de não me imaginar, não conseguir me enxergar fora da presença, fora da comunhão, fora da casa de Deus. Não consigo me imaginar, não consigo me enxergar. Talvez você conheça pessoas, Senhor, como ele foi se desviar, como ele se afastou assim. Queridos, isso não acontece de uma hora para outra, obviamente. Isso é algo que vai se perdurando e se não for tratado, qualquer um pode se desviar. Mas a Bíblia fala para nós não temermos aquele que pode matar o corpo e não podem fazer perecer a alma. A Bíblia diz que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e também fazer perecer a alma. Isso chama Deus. Amém? Respeito para com ele. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que teme, que não sabe o que seria da sua vida sem ele. Assim é a minha vida, assim é o feliz, assim é o bem-aventurado, assim nós somos, amém, igreja? Glória a Deus. Assim é a família abençoada que encontra num pai de família, numa mãe, num pai, que dão isso aos seus filhos. O temor a Deus, a não ciência do que seria da sua vida, não conseguir saber o que seria da sua vida sem o Senhor. Versículo 1 ainda. E anda nos seus caminhos. Eu creio que seja quase algo natural. Se eu temo ao Senhor, se eu não sei o que seria da minha vida sem Ele, eu andarei em seus caminhos. Mas se a palavra coloca um adicional, um e, é porque muitos, apesar de todo esse temor, se desviam. Muitos deixam de andar a Deus. Quantas pessoas não conhecem, que conhecem a palavra, temem a Deus, mas se desviaram. Então, eu começo a entender que isso é muito também da nossa caminhada, do nosso exercício. E na vida é assim, queridos. Eu sempre costumo falar que o exercício, a responsabilidade nos faz homens melhores. A responsabilidade, como eu sempre digo que quando eu me tornei pai, eu me tornei um cristão melhor. Porque a responsabilidade não é mais sobre mim apenas, mas é sobre os meus filhos. E eu sei que a minha conduta errada não refletirá apenas sobre mim, mas sobre eles principalmente. E aí a cobrança é muito maior. A responsabilidade faz com que o ser humano se torne uma pessoa melhor. E na igreja também. A responsabilidade que você recebe como homem de Deus, como um ministro, como um pastor, como um professor. Ou seja, sobre essa responsabilidade, eu cresço. Eu devo crescer, eu devo me esmerar a fazer algo sempre melhor. No meu trabalho é assim, não é?
no meu trabalho eu faço, eu me exercito, no meu corpo é assim, senão ele fica paralisado, eu tenho que me exercitar. Então, na vida cristã é da mesma forma. Então, eu temo ao Senhor e eu ando em seus caminhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Eu gosto disso porque já traz uma responsabilidade para o homem, né? E para a mulher. Você vai ver que o texto aqui é muito voltado para o homem e não poderia deixar de ser, numa sociedade muito patriarcal, apesar de Provérbios, lá no último capítulo de Provérbios, deixar bem clara a função da mulher de estar no mercado de trabalho, de trabalhar, ou seja, mas aqui o Salmo, ele dá bem uma característica de homem, mas eu quero fazer uma leitura homem e mulher, ok? Como é a contextualização na qual nós vivemos hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. As mulheres agradecem? Amém. Sem dúvida, né? Mas o versículo 2 diz, do trabalho de tuas mãos comerás. Eu acho lindo isso, porque mostra realmente a dificuldade do dia. Gênesis capítulo 3 diz que é do suor do nosso rosto que nós tiraríamos sustento. Então é do trabalho que você vai comer. 2 Tessalonicenses capítulo 3, 10 diz, aquele que não trabalha não come. Duro falar isso, né? Imagina um pastor falar isso, uma igreja. Está na Bíblia. Aquele que não trabalha não come. Claro que eu entendo o contexto de Tessalonicenses. Se vocês for ler 1 e 2 Tessalonicenses, começa os burburinhos do arrebatamento. E Paulo fala que a igreja seria arrebatada, que a igreja seria encontro com Jesus nos ares. E aí todo mundo começa a ficar desesperado. Meu Deus, se Jesus está voltando, vou parar de trabalhar. E foi um terrível na sociedade. Todos começaram a deixar de trabalhar porque Jesus estava voltando. E aí, naquela hora, Paulo tem que escrever, olha, aquele que não trabalha não come. Para o povo voltar a trabalhar, porque todo mundo estava esperando Jesus voltar. Talvez não seja muito diferente nos dias de hoje, onde as pessoas estão paradas, esperando um milagre acontecer, mas não saem do lugar, não procuram melhorar, não procuram fazer algo melhor, não procuram estudar, mas querem algo sobrenatural acontecendo sobre a sua vida. Não acontecerá. Amém? Mas é do trabalho que eu como, é do trabalho que o pai, a mãe saem do seu lar, ou dentro do seu lar, extrai o melhor para trazer fruto para a sua casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, que esse trabalho seja, sim, também colocado como ministério, como valor para Deus, como algo que Deus nos abençoa. Meu trabalho, Deus me abençoou, Deus me deu. É algo que Deus deu a mim, Deus deu a você. E às vezes perdemos porque o desvalorizamos. Eu acho interessante isso, pessoas que estudam para passar num concurso público, e eu poderia deixar falar sobre a profissão, mas não vou falar. Poxa, mas eu passei para aquele concurso público e o salário era X. E depois, quando eu passo a receber X, eu começo a reclamar do X que eu recebo. E ainda faço greve. É claro que existem N fatores por trás de tudo isso, ok? Mas, meus amados, dá glória a Deus que você passou. Dá glória a Deus que você está com trabalho e você vai receber aquilo. Amém? Glória a Deus. Então, é do trabalho que eu vou comer, é daquilo que eu vou me esforçar, que eu terei. Essa é a vida e o ministério também, chamado do homem e da mulher de Deus. Apesar do Salmo tratar muito do homem, aqui é o homem e a mulher, assim eu faço, assim eu tenho essa leitura, ok? Apesar de que nós iremos ver alguns textos aqui que talvez possamos ter um outro tipo de interpretação. Mas o versículo 2 continua, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá. Amém. Querido, feliz é o homem que trabalha e come daquilo que trabalha. Pode ser pouco, mas eu como daquilo que é meu. Triste é e difícil é, certo também é, que por alguns momentos nós precisamos de outros. Precisamos depender de algo. Precisamos da ajuda. E isso é muito bom, porque a igreja é isso. A igreja é ajuda, a igreja é família. Mas, às vezes, triste é quando você precisa de alguém e esse alguém dá e joga na cara. Dá e pede algo em troca. Dá e ou seja, se aproveita daquele ato para tê-lo em suas mãos. Então, por isso que a Bíblia diz que, olha, feliz será aquele que do seu trabalho comer. Pode ser pouco, mas, queridos, é do meu trabalho. Ninguém trabalha por mim, quem trabalha sou eu. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, que você possa ter essa riqueza. Olha, do meu trabalho, eu ralo, eu viro à noite, mas é do meu trabalho.
Deus me deu esse trabalho e é dele que eu como. E por isso a Bíblia diz, feliz serás e tudo te irá bem. Você pode falar, tudo vai bem. Dá um perrengue, mas tudo vai bem. Tudo vai bem porque é do meu trabalho. Está difícil sim, mas é do meu trabalho. Estou comendo, queridos. Estou dando sustento para minha casa. Bom você chegar em casa e ver teu filho comendo, teu filho crescendo, seu filho estudando, sua família abençoada, do meu trabalho. Eles estão comendo da minha mão, das nossas mãos, né? Pai e mãe, das nossas mãos eles comem. Glória a Deus por isso. Isso é ser feliz, isso é ir tudo bem. Por mais que estejam alguns momentos difíceis, mas tudo vai bem, graças a Deus. Amém? Versículo 3. Tua esposa ou teu marido, faça a leitura que você quiser e desejar, tá bom? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, é interessante, queridos, que eu tive ontem, eu fui dar uma saída com a Luciana, e é difícil sem as crianças, então nós aproveitamos, né? Então, fica até meio esquisito, mas é algo interessante. Tanta liberdade, né? Deus tem que olhar para o lado, que história é essa? Mas é interessante que estávamos num local, fomos num shopping, é um shopping que tem um status um pouquinho mais elevado, e ali muitas famílias com babá, e eu não tenho nada contra babá. Se eu tivesse dinheiro, eu teria 3, 4, 5, tá bom? Não tem problema quanto a isso, não. Não tem nenhum problema, tá bom? Mas assim, eu vi uma situação interessante, que num feriado de sábado, o pai com a mãe, um filho só, e a babá com a criança. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, num feriado, assim, poxa, eu não quero julgar, mas é muita delegação de paternidade. É delegar muito amor. É não ser pai, é não ser mãe. Porque se num feriado, né, e onde só tenho um filho, nem assim eu tenho tempo para ficar com ele no colo, porque vai cansar, porque vou perder isso, perder aquilo. Eu não sou pai, eu não sou mãe. Então, as coisas assim nos assustam de imediato. Para outros contextos, é tão natural. Se você for num contexto de pessoas mais abastadas, isso é natural, é tranquilo. Mas me assustou. Não acho normal. E olha que eu estou falando assim, minha irmã, por exemplo, tem uma situação financeira melhor, ela tem 2, 3 babás. Então, que ela não me ouça falar isso. Mas assim, também tem 2 filhos, mas não quero entrar nesse contexto. Mas o certo é que, para mim, soa estranho. Eu delego demais, queridos. O pai e a mãe hoje, quando os 2 trabalham fora, vão encontrar o filho 6, 7 horas da noite. Nós já delegamos tanto a educação para a escola ou para avó, que daqui a pouco os filhos não serão o que eu vou ler daqui a pouco. Os filhos já não serão herança minha, serão herança da escola, serão herança... Não existe forma perfeita, forma de família perfeita. O marido só trabalha, a esposa fica em casa, ou só a esposa trabalha, o marido fica em casa. Eu não creio em fórmulas. Sobre isso, ok? Eu creio que devamos ter tempo para os nossos filhos. Não importa a hora, não importa o momento. Então, se eu tenho um feriado, eu vou delegar esse momento que é raro para outra pessoa ficar com os meus, nem pensar. Por mais que seja difícil, por mais que eu vá realmente me estressar algumas horas, mas faz parte. Eu estou vendo ali esse casal abençoado na minha frente, então uma babá, 2 babás cairia muito bem, né? Ô glória, ô glória. Mas olha o contexto, né? Totalmente diferente, são 3, né? 2, um atrás do outro. Oremos para que surjam babás, né? Babás surgindo é porque a herança, a vida financeira melhora. Mas, meus amados, no tempo que eu tenho é meu com os meus. Olha aqui de versículo de número 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Eu gosto disso, queridos, porque assim, da mesma forma que eu entendo as formas de família, marido trabalhando, esposa em casa, ou esposa trabalhando e marido em casa, da mesma forma que eu entendo tudo isso, eu também entendo que quanto mais tempo a criança tem com um de seus pais, melhor é. Não tem como fugir dessa regra. Pastor, mas estamos em outro contexto. Perfeito, eu entendo, e ele deve ser vivido da forma que você
precisa. Mas, sem dúvida, quanto mais tempo o filho tem com seus pais, mais a cara deles ele terá. Se isso é bom ou ruim, aí depende. Mas o certo é, quanto mais tempo ele tiver com seus pais, mais ele será alinhado com aquilo que o pai tem passado a ele. Isso é fato, queridos. Isso talvez eu esteja falando assim no ideal maravilhoso. E eu sei que para que isso aconteça, um dos cônjuges vai ter que exercer um papel mais presente sobre o filho. Seja o pai ou seja a mãe. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mas se não houver essa possibilidade, que às 7 horas da noite eu me debruce sobre meu filho, esteja com ele e aproveite o momento, passe o máximo de conhecimento para ele. Final de semana eu esteja com meu filho e faça dele o mais semelhante a mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. E a videira tem um símbolo muito grande. João capítulo 15 diz que Jesus é a videira e o pai é o agricultor. Então, eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Interessante que a videira, da onde vem a vinha, da onde vem a uva. A uva representa alegria, o vinho representa alegria, comunhão, unidade, festa. Então a Bíblia diz que essa mulher, essa esposa, que você pode fazer a leitura do marido também, entendendo a contextualização na qual nós vivemos, no interior da casa, ela dá vida para os seus. Ela dá vida, ela é uva, ela é alegria, ela derrama algo maravilhoso que talvez o outro não possa dar por outras circunstâncias. Mas aquele que está em casa, no interior da casa, dá vida a ela. Traz vida sobre o lar. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso que a mulher sábia, ela... Mas a que não é sábia, ela destrói. Mas a que é sábia, ela abençoa, ela guarda, ela não compete. Ela não compete, ou ele não compete. Não é verdade? Infelizmente, eu conheço inúmeros por trabalhar com casais, competições seríssimas dentro de casa. Seríssimas. Desde o trabalho até o que faz na igreja. Complicado isso. Complicado. De não se entenderem e não saberem que, olha, às vezes alguém vai estar um pouquinho mais na frente, dá largada e vai embora. E assim todos ganham. Amém, igreja? Glória a Deus. Tua esposa, versículo 3 ainda, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos a roda da tua... Aí eu consigo enxergar isso, né? Que a Bíblia diz que seus filhos vão ser como rebentos, brotozinhos, né? Ramozinhos dessa grande oliveira, da onde tira o azeite, né? Então, e diz assim, que a roda da tua mesa, então faz uma analogia, a sua mesa em casa, com seus filhos sentados. A mesa são os rebentozinhos dessa grande oliveira. Importância da família, né, gente? A família reunida. Família reunida e os filhos são os rebentos. As famílias, os filhos são que se alimentam daquela árvore, da onde tira o azeite, da onde sai a azeitona e onde é espremido. E eu quero trazer um pouquinho desse entendimento, porque os nossos filhos seriam como rebentos da oliveira, ou seja, frutos da oliveira. Nós cremos, amém? Nossos filhos serão frutos da oliveira. Serão frutos, e essa oliveira aqui, a analogia que faz o versículo continuando, é a tua mesa, é a tua família. Nossos filhos serão, sim, frutíferos, serão esses frutos da tua casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Serão os frutos da sua casa, serão os seus filhos. Interessante que a oliveira, da onde se tira a azeitona e da onde tira o azeite, existe um processo de moenda, né? De espremer. Eu estive em Israel e pude ver esse lagar da azeitona, onde ela é colocado um concreto bem grande, um circular, em forma de círculo. Existe uma pedra enorme, essa pedra é rolada por cima da azeitona e é extraído o azeite. Tem o primeiro azeite, tem o segundo azeite, tem o terceiro azeite e tem o quarto azeite. São 4 moendas que são feitas, ou seja, 4 vezes que essa pedra, enorme pedra, é passada por cima dessa azeitona. Volto a dizer, nossos filhos são os rebentos dessa oliveira, sentados à mesa
da nossa casa, eles são os frutos dessa oliveira, que são, sim, queridos, como a azeitona é, espremidos. O primeiro azeite que sai desse processo de moenda, e lembrando que o nome lagar de azeite, ou seja, lugar onde a azeitona é espremida, se chama, no grego, Getsemane. Getsemane é o nome lagar do azeite, lugar onde a azeitona é espremida. Por isso que o lugar onde Jesus ora, lugar onde Jesus clama, quando ele estava para ser preso e levado à cruz, se chama Getsemane. Getsemane era aquele lugar ao pé do Monte das Oliveiras. Então eu tive o prazer de estar lá, e você chega ali no pé do Monte das Oliveiras, o cheiro de azeitona, que para mim é terrível, odeio azeitona, mas ao chegar ali você já sente aquele aroma. Já sente aquele aroma. Então Jesus, ele era a azeitona a ser espremida. Jesus foi espremido no Getsemane. Jesus deu o azeite da sua vida ali no Getsemane. Por que eu estou falando isso? Porque nossos filhos, a Bíblia diz, são frutos da oliveira. São esse azeitezinho que vai sair. Amém, igreja? Esse azeite tem que sair. E repito, são 4 moendas, 4 prensas, 4 momentos onde as azeitonas são espremidas. E o primeiro azeite que sai, que é o mais especial, que é o mais rico, o primeiro azeite ele é pego e ele é levado para o templo, que é para a unção dos sacerdotes, para a unção daqueles que vão trabalhar na casa de Deus. Primeira coisa que eu quero extrair, queridos, quando a Bíblia diz que nossos filhos serão como rebentos da oliveira, eu oro para isso. Temos que orar para isso, que os nossos filhos sejam ungidos por Deus, que esse primeiro azeite seja derramado sobre eles, que sejam sacerdotes na casa de Deus, que venham ministrar na casa de Deus, que sejam pastores, professores, mas que estejam na casa de Deus trabalhando, ungidos. O primeiro azeite era o principal, primeira moenda, primeira pedra passada, primeiro azeite derramado é para a casa de Deus. São os nossos rebentos, são os nossos filhos, que serão sim, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor e para a alegria dos pais também, servos e servas de Deus, militando na casa do Senhor. Amém, igreja? Não há alegria maior. Eu quero ter o prazer um dia de estar com todos, cada vez mais, trabalhando para Deus juntos, uma família unida, a mesa repleta, nossos rebentos da oliveira, trabalhando para Deus. Amém? Glória a Deus. A segunda moenda que era feita sobre a azeitona, o segundo azeite derramado, ele era exclusivamente separado para alimentação. Então, era um azeite que era levantado para realmente ser misturado a farinha e daí fazer o bolo, ou seja, o azeite da alimentação. E eu quero também trazer essa analogia para os nossos filhos. Serão homens e mulheres de Deus, amém? É o azeite da unção. Mas também, queridos, em nome de Jesus, vão alimentar muitas vidas. Vão alimentar muitas vidas e serão muito alimentados. Serão abençoados nesta terra. Não faltará o pão. Serão homens de sucesso, mulheres de sucesso nesta terra. Nós oramos. Lembre-se que a pré-condição para tudo isso é o que o versículo diz. Uma esposa no interior da casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos. Então a esposa ou o marido entendam e leiam e façam a leitura que mais estiver contextualizada a sua vida. No interior da casa, a educação não é a escola que dá, é a tua casa. Ah, mas a escola do meu filho é terrível. Querido, você que é terrível. Porque a educação quem dá são os pais. É em casa. É em casa, não é a escola que é ruim. Se a escola é ruim, seu filho vai aprender a ser diferente naquela ruindade lá. Mas a educação, o que eu extraio disso tudo, se é pai ou se é mãe, estou nem aí. Mas é no interior da tua casa. Onde ninguém vê. No teu quarto, onde você senta às vezes uma palmada bem dada. É ali que não tem, ali que as coisas são mudadas, ali que as coisas são transformadas. Ali que uma palavra dura transforma, ali que o amor que deve exalar sempre transforma a vida. Se é o homem ou se é a mulher, o que me interessa é que no interior da minha casa, se é com tempo ou sem tempo, que você administre, que você faça o melhor. Mas, queridos, em nome de Jesus, dê o melhor do seu tempo para os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Rebentos de oliveira. Então, a primeira moenda, o azeite da unção.
A segunda para alimento, mas depois vem aquela grande pedra novamente e passa mais uma vez sobre a coitada da azeitona, né? Já foi uma vez esmagada, 2 vezes mais água, agora vai a terceira vez. Na terceira vez, o azeite ele é extraído para as lâmpadas. É colocado o azeite no candelabro, no templo, para dar luz. Nossos rebentos, nossos frutos, nossos filhos, que venham a ser luz desse mundo cada vez mais e mais. Na sala, na escola, no trabalho, na faculdade, sejam luz, em nome de Jesus, amém? Que eles possam iluminar, onde quer que eles... E a luz só serve para quê, gente? A luz aqui não serve para nada. Perdão pela franqueza, amém? Porque aqui está muito iluminado. Igreja aqui dentro é para se alimentar, perfeito, glória a Deus, e você precisa se alimentar. E você é luz de... Olha, se entrar, não tem mais como iluminar aqui, gente. Tem muita luz. Você, eu, todo mundo já está aqui. Está muita luz. Agora, lá fora, nas trevas, que a luz tem função. A luz só serve onde não há. O que é a luz, gente? Ou melhor, o que são trevas? Ausência de luz. Ausência de luz. Então, se há trevas, é porque a igreja não está lá. É porque não tem luz lá. Que os nossos filhos possam estar onde precisa de luz. Ah, não, quero meu filho, né, ali, bonitinho. Não vai ser assim. Não vai ser assim. É difícil, eu sei que para os pais é muito difícil, mas nossos filhos precisam iluminar. E precisam enfrentar algumas situações, claro, ao lado dos pais, mas precisam aprender, sim, o que são as trevas, que são os momentos difíceis. Mas a terceira moenda, a terceira prensa dessa azeitona é para que saia luz para a lâmpada. Lâmpada, luz, que nós somos a luz do mundo, amém? Glória a Deus, igreja. Mateus 6,13 diz que nós somos a luz do mundo. Mas tem a última e a derradeira prensa. É a última vez onde aquela grande rocha vai rolar sobre a azeitona. E obviamente, queridos, a azeitona ali não tem mais nada dela, né? Então a única coisa que serve é apenas uma borra, da azeitona, apenas quase aquela pele da azeitona, mas serve para algo. Essa última moenda, esse último azeitinho que sai, essa borra da azeitona, serve para fazer sabão. E sabão, para que eu entendo, para que bom entendedor, serve para quê, gente? Limpar, não é verdade? Então, em nome de Jesus, que assim seja sobre os nossos filhos, amém? Que eles venham se limpar na palavra de Deus. Que o azeite venha a ser limpeza para as suas vidas, santidade sobre o seu caminhar, que os rebentos da nossa mesa, da nossa casa, venham a ser limpos na palavra, limpos na pureza, limpos, sim, nas escrituras, limpos na santidade que deve ser o homem e a mulher de Deus. Essa é a maior proeza que nós podemos conquistar para os nossos filhos, amém? Então, azeite para unção, azeite para alimentação, azeite para as lâmpadas, para ser luz, e azeite para limpeza, para o sabão, para Deus nos limpar. Amém, meus amados? Que seu filho, que o meu, que os nossos filhos sejam assim. Glória a Deus. Ao finalzinho do versículo 3 diz: como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Queridos, nem todos podem fazer uma mesa e almoçar com seus filhos. Isso é quase que impossível, né? Nos dias de hoje, onde reunir uma família é um mistério. Alguns não querem nem reunir, senão vai dar problema. Mas reunir família é algo que eu aprendi com os meus pais. E, queridos, até hoje, se eu não me reunir, o bicho pega. Minha mãe e meu pai cobram. E eu farei os mesmos sobre os meus filhos. Que seja uma vez por mês, que seja bimestral. Não sei, queridos. Mas quão bom é você reunir a tua casa, a tua família, e todos se sentarem. E o avô, porque a Bíblia fala, filhos dos teus filhos. Como é que você quer ter? E, queridos, isso é lógico. Como é que você quer estar na mesa do teu neto se você não dá atenção para o teu pai? Para sua mãe? Como é que você vai exigir isso do seu neto? Como é que você vai chamá-lo para estar à mesa? Mas, pastor, é difícil, tem brigas, queridos, tem brigas, está na hora de melhorar a situação.
Amém? Está na hora de haver perdão, está na hora de tentar, nem que talvez não seja numa casa, mas talvez no momento, no local um pouco mais sem intimidade, porque nem sempre é possível. E também tenho certeza também que tem situações que não há condição. E você vai no seu particular, vai estar com seu pai, com a sua mãe. Existem momentos e momentos. Mas na minha casa e na sua casa, você que é homem ou mulher de Deus, você que pode mudar a história a partir de hoje, você que tem poder, autoridade sobre os seus filhos, os rebentos são teus, eles são da tua mesa e você tem autoridade sobre isso, você pode fazer a partir de hoje tudo mudar. Você pode. Eu quero que os meus filhos, que quando forem se casar, eu quero ter essa intimidade de tê-los na minha casa, ter os meus netos sentados na minha mesa e eles poderem estar ali como se fosse a sua casa. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aí o versículo diz, versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme. Quer ser abençoado, querido? Tem uma família excelente. Não existe bênção maior do que isso. Família na casa de Deus. Família transformada. Família abençoada. Amém? Versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua... Eu gosto disso, que o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é o nome dado à primeira cidade, hoje chamada Jerusalém, mas Sião ou Jebus foi o lugar onde Davi conquistou, quando Davi conquistou a cidade de Jebus, da onde vem Jerusalém, e lá havia um grande monte chamado Sião. Hoje Sião tomou como se fosse toda aquela região de Israel. Hoje você fala Sião, é sinônimo de Israel, mas não era assim, ok? Sião era um monte bem alto, e ali que estava em Jerusalém, mas era apenas um local específico, chamada cidade de Davi, que Davi conquistou. Mas hoje Sião é sinônimo de Jerusalém, de Israel, de tudo. Você fala Sião, você lembra de Israel, ok? Mas a Bíblia diz, o Senhor te abençoe desde... E eu faço a seguinte leitura, desde os teus antepassados, queridos, até hoje, desde aquilo que você passou, desde aquilo que você sofreu, desde aquilo que você plantou, que Deus te abençoe desde Sião até Jerusalém. Amém? Desde o primeiro até o último. Desde o teu casamento, ao teu namoro, até o último dia de suas vidas, das suas vidas, com a sua esposa, com o seu marido, até o último dia de vida. Que Deus o abençoe ricamente. Amém? E o versículo 6. Eu quero muito isso para a minha vida. Vejas os filhos de teus... Quem quer ver os filhos de teus filhos? Eu quero ver um pouquinho mais para frente, né? Não quero ver agora, não, por favor. Mas quero ver quero ver e quero desfrutar dos filhos da Débora, dos filhos do Mateus. Quero ter essa intimidade, quero ser um avô presente pra caramba, não chato, mas presente. Eu quero isso para a minha vida. Eu sei que isso depende dos rebentos que vão sair da minha mesa. Eu sei que isso vai depender de como ele vai nascer de mim, como ele vai ter isso de mim, como a Débora tem isso de mim e como a Mateus tem isso. Quando eu falo de mim, eu falo da Luciana, obviamente, juntos, sem dúvida, talvez mais dela ainda. Eu digo que a esposa, ela tem, no caso a Luciana, por ela ter seu trabalho mais particular, então não ter um trabalho fora, então eu digo que, assim, paciência das crianças e dela com as crianças é bem pequena, né, gente? Eu chego no bom, né? Eu chego no final do dia e para mim tudo é legal, tudo legal. Por que você está estressada? Que isso? Fala com calma. Não precisa brigar. Mas só que ela está ali, ela está umas 8 horas aturando as criaturinhas abençoadas, né? Então é mais difícil. E assim, se for o contrário também, da mesma forma. Mas isso é família. Amém, meus amados? Isso é família. E glória a Deus por isso. Eu quero ver o filho dos meus, dos nossos. Quero ser, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor para os pais. E os netos, a Bíblia salmista também vai dizer que é a coroa dos avós. Então eu quero essa coroa, sim, amém? Queremos, glória a Deus. E para finalizar, o finalzinho do versículo 6. Paz sobre... Paz, eu só conheço um. Isso é profético, amém? Paz sobre Israel, somente o príncipe da paz pode dar isso a Israel. Paz a Israel, só Jesus. Quando a Bíblia diz orai pela paz de Israel, o que é isso? Para não ter bomba lá, você está orando contra a Bíblia. O mundo vai acabar ali. Orar pela paz de Israel, queridos, é orar para Jesus.
chegar em Israel. Ele é o príncipe da paz. Jesus se revela para esse povo tão querido. Esse povo conhece tão bem o Antigo Testamento. Esse povo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, zelo pela palavra, mas sem entendimento. Mas zelo eles têm e muito. Até porque a Bíblia só está aqui em nossas mãos por causa deles. Principalmente os escribas, que eram os copistas. Sem isso, nós não teríamos Bíblia. Então, o zelo que eles têm pela palavra é tão grande. Pena triste que é sem entendimento. Mas a Bíblia diz que há um remanescente fiel. E paz em Israel é Cristo em Israel. Amém? Que Deus venha salvar vidas. Judeus, homens abençoados venham ser salvos. Conhecer Cristo na essência da sua palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Salmos, como diz, salmos de romagem, salmos de subida, salmos de peregrinação. O povo louvava andando, louvando a Deus, cantando isso mesmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Minha esposa é como uma videira frutífera. Meus filhos serão os ramos da oliveira. Olha, eles vão dar azeite, eles vão frutificar. Seja essa a sua fé, amém? Seja essa a sua oração, seja essa a sua comunhão com Deus, seu pedido sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém? Bem-aventurado, feliz. Queridos, pode faltar tudo na sua casa, mas se a tua esposa estiver contigo e teus filhos estiverem ao seu lado, você é inabalável. Cristo na sua casa, você unido com a sua esposa, com os seus filhos, não existe riqueza maior. Você passa por tudo, queridos. Você vence tudo em nome de Jesus. Quando você estiver mal, tua esposa te levanta. Quando a tua esposa estiver mal, seu marido levanta. Quando seus filhos estiverem também arriados, os pais vão ali auxiliá-los, colocá-los no colo e levá-los à frente. E quando todo mundo estiver mal, nós temos um Cristo que cuida de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Quero orar por famílias nesta manhã. Quero orar pelo seu rebento. Quero orar pela videira da casa. Quem é a sua videira? Quem traz felicidade? Quem traz alegria? Todos nós, pastor. Amém. Vamos orar pela videira da sua casa, pela vinha, pela alegria. Vamos orar, queridos, para que os seus rebentos, talvez, que hoje não estejam à mesa. Pastor, um rebento meu saiu da mesa. Pastor, um rebento meu está desviado, está fora dos caminhos de Deus. Eu creio. Deus trará de volta seus rebentos em nome de Jesus. Família de Deus, Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer transformar a sua vida nesta manhã. Amém, meus amados. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós queremos louvar a Deus. Vamos louvar? Quero chamar os irmãos de louvor. Nós vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Amém? Só você sabe como você está. Você e Deus. Você sabe como está a sua família. Você sabe o que você tem pedido. Talvez você fale, pastor, olha, meus rebentos estão muito frágeis, estão quase sendo cortados, estão caindo. Pastor, eu preciso de alegria na minha casa, minha esposa está mal, eu estou mal, não sei como está a sua casa, a sua família, não sei como está o seu casamento, não sei. Deus sabe, Deus conhece. Peça para Ele nesta manhã, amém? Fale com Ele nesta manhã, busca Ele nesta manhã. Fale, Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha família, Senhor, fala com meu pai, fala com a minha mãe. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu tenho tantas dúvidas, eu como jovem tenho tantas dúvidas sobre o meu futuro. Fala com Deus hoje. Amém? Feche seus olhos. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Feche seus olhos. Enquanto nós oramos aqui, os irmãos estão se preparando. Nós vamos chamar a atenção de Deus. Amém? Deus amado, em nome de Jesus. Deus, nós o louvamos e o bendizemos. Deus, obrigado porque não há riqueza maior em nossas vidas. É o nosso lar. Deus, não há sucesso nesta terra com derrota no lar. Não há um homem de sucesso com o seu casamento derrotado. Não há uma mulher de sucesso sem o seu casamento restaurado, renovado. Deus, não há família de sucesso sem seus filhos na presença de Deus. Senhor, Tu sabes o que levou este homem, esta mulher. Tu sabes o que tem feito com que esse casamento esteja abalado. Deus, Tu sabes o porquê desse rebento está desviado. Deus, mas eu te peço em nome de Jesus, hoje é noite, ou melhor, hoje é manhã de restauração. Hoje é dia de transformação, desde o mais alto ao mais baixo, desde Sião até Jerusalém, Senhor. Restaura famílias que possam conviver novamente juntos. Avô, pai, filhos.
Senhor, transforma, renova, cura. Deus, faz o teu mover. Só tu podes fazer isso. Só tu tens o tratamento perfeito. Só tu tens as palavras perfeitas. Deus, tem coisas que não dependem de nós. Porque a Bíblia me ensina no que depender de nós, tenha paz com todos. No que depender de nós. Tem coisas que não dependem. E sobre isso, meu Pai, basta orarmos e oramos. Para que relacionamentos sejam restaurados. Mas sobre o homem e a mulher de Deus, Senhor, eu te peço em nome de Jesus sobre os nossos. Aqueles que estão debaixo das nossas asas. Nossos rebentos. Serão, Senhor, como frutos da oliveira. Frutificarão. Vamos louvar. Aleluias. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas suas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem posso imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Louva, igreja, louva. Por isso vale a pena acreditar. Eu creio. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Toda igreja de olhos fechados. Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos. A tua presença nos renova. Os sonhos de Deus jamais cairão por terra. Deus, teus sonhos contemplam famílias aqui. Deus, se há algum resquício, alguma ferida nesse casal, Deus, nesta família, Jesus, cura nesta manhã, restaura nesta manhã. Depende de nós, sim. Aquilo que depende de nós, Senhor, faremos. Os rebentos são nossos. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. Eu quero estar participando dessa herança, meu Pai. Então abençoa vidas aqui. Deus abençoa os filhos, os pais, os netos, os avós. Nós queremos profetizar: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seu caminho. Deus abençoa essa mãe que é videira nesta casa. Abençoa esse pai que é videira nesta casa. Abençoa esta mesa, Deus, que talvez esteja com alguma cadeira vazia, faltando um rebento. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta. Traz de volta. Traz de volta, Senhor. Se for preciso o pai se humilhar, ele se humilha. Mas o filho tem que estar de volta. Traz de volta a sua casa, meu Pai. Como aquele filho pródigo, traz de volta a conhecer a Ti novamente. Deus, traz sucesso nesta casa. A Bíblia diz, nos ensina, Deus, o texto que nós lemos, que é do trabalho que nós comemos. Deus, abençoa a vida financeira deste homem, desta mulher. Traz de perto e traz de longe, meu Pai. Supra as necessidades desta casa, desta família. Comida para o lar. Deus, sustento para esse lar. É promessa tua, Deus, que nós não passaríamos, ou melhor, que as nossas necessidades seriam satisfeitas em Ti. Seriam supridas em Ti. Supra as nossas necessidades, meu Pai. Faz milagres em cada casa aqui representada.
dá emprego, salário melhor, clientela. Faz teu povo prosperar nesta terra, Deus. Eu sei que a felicidade ela é efêmera, ela é passageira. Mas, Senhor, a nossa felicidade está em Ti. E quando entendemos disso, meu Pai, Senhor, somos renovados nesta terra. Enfrentamos todas as batalhas, porque eu sei que nós comemos no nosso trabalho. Senhor, quão bom é o pai olhar para a sua casa e falar, estão comendo do meu trabalho. Como é bom a mãe olhar para o seu lar e falar, estão comendo do meu trabalho. Senhor, obrigado. Abençoe então famílias aqui, Deus. Do mais alto ao mais baixo, do mais velho ao mais novo. Abençoa lares, famílias, prosperidade, Jesus. Porque quando Tu estás em nosso quarto, em nossa casa, quando a minha esposa, quando o meu marido está junto, quando os nossos filhos estão juntos, Senhor, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então traz de volta essa casa, Jesus. Traz de volta a alegria nesta casa. Traz de volta a alegria desta aliança. Abençoa, Deus, cada casal, cada família, nesta manhã. Nós abençoamos em nome de Jesus. E você que é nisso, dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus, amém? Você foi abençoado nesta manhã? Amém. Eu também fui muito abençoado. Toma essa palavra para a minha vida. Profetizo isso para a minha casa, para os meus. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais e mais. Amém?